Família Moser, nossas origens. Preparamos esse documentário para homenagear nossos antepassados e difundir informações sobre as origens da nossa família. E esperamos que vocês gostem. E nós temos boas razões para conhecer a nossa história, especialmente porque muitos de nós temos a cidadania italiana, que foi conseguida após um esforço e muita dedicação do nosso irmão Luiz. Desde maio, quando decidimos que a próxima viagem seria para o norte da Itália e Áustria, de onde vieram nossos bisavós, começamos a estudar em diversos livros, como O Filho do Colono, do nosso tio Paulo, Genealogia da família Tambosi, que era a família da nossa bisavó, esposa do Pietro, Italianos em Santa Catarina, com um amplo relato sobre toda a colonização no estado, e Vencer ou Morrer, com uma análise profunda da imigração italiana no Brasil. O pai nos falava da vinda do Giacomo e do Pietro, da história do Tirol, que tinha 3 partes do Tirol, e isto sempre me trouxe muito interesse. Este documentário está dentro do espírito da associação previsto no Estatuto, que é preservar a história da família de Francisco e Maria Lídia Moser, seus antecedentes e descendentes. O Tirol. Em 1850 existia um país chamado Tirol, e que ocupava parte do que é hoje a Itália e a Áustria. Nessa época, o Tirol era um estado independente e fazia parte do Império Austro-Húngaro. Em algumas regiões se falava o alemão e em outras o italiano, ambos com seus dialetos. Em função da sua posição geográfica, muitas coisas passavam por ali. Era o caminho das Índias, o comércio chinês, mas também as guerras e os movimentos de rebelião. Giuseppe Garibaldi, marido da Anita, de Laguna, liderou o movimento para a unificação da Itália em 1860-1870, conseguindo retirar Vêneto, onde está Veneza, e a Lombardia, onde está Milão, do estado de Tirol, mas não teve sucesso em relação a Trento, de onde vieram nossos antepassados. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o território do Tirol foi dividido entre a Áustria e a Itália. Andreas Hofer foi o grande herói do Tirol, que foi líder da resistência contra Napoleão. A vida no Tirol em 1850. Para retratar como era a vida no Tirol nessa época, quando nosso bisavô veio para o Brasil, escolhemos cenas do filme A Árvore dos Tamancos, que ganhou Palma de Ouro em 1978, cujos artistas eram agricultores.
saremo qui. Allora soltanto potremo dire di aver costruito una società democratica. Purtroppo il progresso sociale cammina lentamente. Pregate anche voi per onesti, anime santi, anime purganti, pregate Dio può venire in purgante per sferinceletta intera, anche in vigilla. Padre nostro che sei in cielo, santo per venire in tutti a volta per sferinceletta intera. Razões da imigração. Em 1850, no Brasil havia o imperador D. Pedro II e começavam os movimentos pela abolição da escravatura. Neste contexto, o governo brasileiro buscava atrair imigrantes europeus para desenvolver suas vastas áreas, muitas ainda Mata Virgem. Enumeramos 4 razões para explicar por que estas pessoas optaram por vender suas coisas e vir para um lugar desconhecido. Em primeiro lugar, as dificuldades econômicas. 70% da população de Trento, estado dos nossos antepassados, trabalhava na agricultura. As terras concentravam-se nas mãos de latifundiários que as alugavam ou arrendavam, não sendo feitas as melhorias necessárias. Os minifúndios foram divididos entre os filhos, ficando cada vez menores. Muitos terrenos eram do tamanho de lotes urbanos. Mesmo assim, era um privilégio para estes, porque a grande maioria não possuía nada. No período de 1875 a 1901, mais de 300 mil propriedades rurais foram a leilão na Itália porque seus proprietários não conseguiam pagar os impostos e taxas. A Itália tinha sido unificada em 1870, 5 anos antes da partida, no movimento de Giuseppe Garibaldi, e estabeleceu bloqueio comercial contra a região de Trento, que resistiu à unificação. Eles não tinham para quem vender seus produtos e não tinham dinheiro para fazer compras. Muitos passavam fome. A classe camponesa estava em situação de penúria. Grande crescimento demográfico. No século que vai de 1815, final do período napoleônico, a 1914, início da Primeira Guerra Mundial, a Europa salta de 180 milhões de habitantes para 450 milhões. A segunda razão está no contexto da Revolução Industrial, o capitalismo e a globalização. A mão de obra passou a ser substituída pelas máquinas. Os donos das terras não queriam mais os arrendatários e meeiros, preferindo os diaristas ou boias-frias, ou seja, essas pessoas estavam sendo expulsas para as cidades. A oferta de trigo americano e russo a preços abaixo do custo de produção trouxe a decadência com isso e arrastou outros produtos como o milho, o arroz e o óleo. Temor das guerras. A cada 4 ou 5 anos havia guerras por território, por incorporação ou por definição de limites. Os jovens eram obrigados a se incorporar aos exércitos e muitos deles não retornavam. A quarta razão é o sonho. A vinda para a América era o sonho de liberdade que a classe camponesa tanto desejava, com direito a uma propriedade e livre de um senhor. Tudo isto provocou uma revolução na classe camponesa. A imigração era discutida em todas as rodas. Havia cartazes nas praças, barbearias e repartições públicas convidando os italianos a imigrarem para o Brasil. Muitos padres defendiam a imigração como solução para a miséria. Havia reunião depois das missas para discutir quem partiria,
O Brasil era mostrado como um país maravilhoso, onde se vivia bem e onde se ficava rico. Muitos, então, venderam o pouco que tinham, despediam-se dos amigos e iam mesmo de trem para o porto mais próximo, normalmente Gênova. Tudo isto se constituía na febre migratória. A imigração. Em 1875, 114 famílias partiram do Tirol Trentino em busca de oportunidades na província de Santa Catarina, no Brasil. Essas famílias moravam nos municípios de Trento, Rovereto, Pergine, Civesano, Fornace, Vigolo Vatari e Levico. Vieram em 3 turmas. Giacomo, nosso trisavô, veio na segunda turma, no Brig Figueira, e aportou em Itajaí em 15 de setembro de 1875. Brigs eram embarcações à vela com 2 ou 3 mastros. O Dr. Blumenau, que coordenava a distribuição das terras, lhe atribuiu o lote 65, com 206 mil metros quadrados na chamada Picada do Rodeio. Giacomo era casado com Francesca Furlani e veio com 3 filhos: Virgínia, que casou com Giuseppe Tambosi, Pietro, nosso bisavô, que casou-se com Modesta Tambosi, e Rosa, que não se casou. As dificuldades no início no Brasil. Na Europa, cantavam "L'América será um Mussolini de flores", ou seja, um ramalhete de flores. América, 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 força saradas da América. América, 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 bel vassolinho de fior. Contavam ainda que no Brasil não havia montanhas, em confronto com os Alpes italianos. Os únicos montes eram de grãos de milho, trigo e arroz. A terra estava pronta, era só plantar. As linguiças e defumados davam em árvores. Mas quando aqui chegaram, a realidade era outra. Havia montanhas, não tantas como no Tirol. Havia pântanos e enchentes em Blumenau, índios hostis, animais ferozes e serpentes peçonhentas, e principalmente florestas intermináveis. Aqui chegando, enquanto as mulheres ficavam em barracões em Blumenau, os homens, com seus filhos maiores, dirigiam-se aos seus futuros terrenos, munidos de foices e machados. Quando chegavam as primeiras colheitas e tinham construído seus casebres, voltavam a Blumenau para buscar suas mulheres e filhos pequenos. Moravam em choupanas feitas de troncos de palmito, cobertas de folhas, chão batido, pouco superiores às dos índios. O reencontro 150 anos depois.
estou entendendo. Ele está dizendo que durante o inverno isso aqui congela. Faz um campeonato e de é- patins. Não agora. E anche l'inverno quando c'è il ghiaccio, il su, quelli qua non su, facevano come quello. Neste ano, colocamos como objetivo conhecer as terras de onde vieram nossos antepassados. Fomos a Trento, que é o estado, Pergine, que é o município, e Cerzo, que é o lugarejo de onde partiram Giacomo e Pietro. Nosso encontro com um primo nos deixou muito felizes. Foi muito atencioso conosco. Luigi, que tal, Brasil? Brasil? Italia, Brasile. A Itália, Brasília. Good. Bom. Muito belo. Estamos na frente da casa do Antônio, que foi o ancestral dos 4 irmãos, então. Do Jacopo, do Giovanni, do Fortunato e do Giuseppe. O Giuseppe é ancestral do Luigi. Então, é uma casa que, como ele foi para o Brasil, Giacomo foi para o Brasil em 1875, permite imaginar então que isso aqui tem cerca de 150 anos. Nós estamos fazendo uma caminhada onde o Luigi vai mostrar onde eram as terras que o Giacomo e os irmãos dele trabalhavam quando saíram do Brasil. Eles teriam vendido as terras para o Giuseppe e com esse dinheiro, levaram o dinheiro então para começar a vida no Brasil. Questo qua lavorava Antonio. Aqui su. Então, Aqui inicia o terreno Moser e aqui lá trabalhava Antônio. Io ricordo che la nonna, la moglie di Celeste, di mio nonno, qui si lavorava, erano patate, ciliegie, lavoravano qui insomma. Ele se recorda que a mulher do Nono Celeste trabalhava aqui com batata. Tutte Tutto. ciliegie grosse così qui sopra. E quando c'erano le ciliegie, Cilese. Ok, cilese, ok. nonno Celeste invitava tutti i bambini di Cerso a mangiare le ciliegie. Oh, entendeu? O Nono Celeste convidava todas as crianças de Cerso para manjar esse Lerce. Cilese, depois a gente vai ver aqui. tá, mas como pode ser visto, onde eram as roças antigas, isso virou mata. E tem árvores assim bem robustas aqui assim, ó. Olha esses pinheiros que tem ali Queste assim, ó. piante qua le ha messe zio Luigi, l'ufficiale dei carabinieri. Ah, sim. O oficial de Carabinieri, Luigi, era daqui. Luigi, o oficial de carabineiro que ficou com aquela casa lá, também ficou com isso? Não. Repete então, repete. Questa che c'è qui, E questa aqui. Mas ali, ó, Luigi, são rochas ali assim, ok? Ali, ó, que é Rocha, rochas pedra, ali, pedra. pedra. era un muro è venuto giù. Però io ricordo che c'era dentro il vino, qui non c'era, si Tirava poteva. tudo bem. Questa qui era un'osteria. Nossa, osteria. Era osteria. E i fratelli davano vino, davano il vino a tutti quelli che passavano, era osteria. E io la ricordo così, però mio papà ha messo l'altro pezzo che era grande e l'ha tutto sotterrato praticamente perché era in rovina e poi adesso è andato in rovina anche questo. E faccio vedere una cosa. Tirava com 1800, Moser, B, cos'è B? Que legal! Fala bem, Que bacana, museu, hein, Meli? só um pouquinho bem. 1800 e quant'è? Non si sa. 86. 86. 1800 e... 86. Museu.
Eu estou vendo Oh, mais sei. 1860. 67. 67, 1867. Portanto, antes da saída Prima di andare in Brasile. para o Brasil, que foi em 1875, 8 anos depois. Então isso aqui era uma hostearia, ou seja, um bar, e que era servido vinho, inclusive, para os transeuntes, nessa rua em frente, que era o caminho de Piné. Luigi está contando, então, uma lenda que não é verdade, e que na Sexta-feira Santa, quando os Moser dessa hostearia aqui vendiam vinho, eles sofreram... Não, e as mulheres dançavam, bem? As donas? Era peccato. Era peccato. Venerdì Santo. E sim, dia santo. Aí ele sofreu um castigo que ficou puxando a perna, se eu entendi bem. Ok? Sim, então o Luigi está dizendo que essas terras aqui são deles e que ele comprou dos irmãos do pai dele. Então, de forma que pertence a ele e o filho dele não tem grande interesse por essa terra. É isso? Infermeiro. Io venivo sempre con la nonna, con la moglie di nonno Celeste. Qui c'era una pianta di mele grossa, ricordo, si prendeva le mele, l'uva, tante pesche. Pegava mel. Era tutto, però io non ho mai lavorato. Qui era tutta campagna coltivata, tutta campagna, Todo campo che ricordo io. E 30, forse 20 anni fa qui si poteva abitare. C'era tutto, c'era letto, stufa, armadio, tutto c'era. Luigi, quem morou nessa casa? Quem? Chi ha morato in questa casa? E nonno Celeste. Não tinha. Luigi está falando então que Nono Celeste, o avô dele, morava nessa casa, que então é dentro da propriedade que era antigamente cultivada pelos Moser. E que tudo isso aqui era área cultivada antigamente. Tutto su, fino su. Fino a 20 anni fa? 20 anni fa, fino a 20 anni fa. 20 anni fa. Há 20 anos atrás, isso aqui era área cultivada. Queste piante qui hanno 20 anni, non di più. 20-25 anni. Non di più. Luigi, 6 filhos do Celeste. Era o Cesare, Otávio, Tullio, Luigi, Angelo Angelo e Mario. e Mário. E 2 donne, Silvia e Giuseppina. Silvia e Josefina. Carabiniere era qualche nome? Luigi. Luigi era o carabineiro. Famoso che Sim, fa- sim. Famoso, Sim. ufficiale. Morava aqui ou morava ali em Cerzo? Bem, Habitava No, Qui? no. Or- Qui venivano a lavorare, abitava a Sesso. aceso. Vinham só a trabalhar aqui. ah, certo. Essa era uma casa de trabalho, então? Sì, Enquanto Sim? trabalhava. Enquanto trabalhavam? tutte e due. As duas. Ah, certo. Eram 2 casas, então, de apoio ao trabalho. Não era casa de moradia. Na habitação. No, qui Na habitação em Cerso. zio Luigi era un ufficiale dei carabinieri, era un egoista, capisce? Sim! Egoista. E ha sposato una donna, Sim. si è sposato vecchio, una donna con tanti soldi, aveva tanti soldi, però era matta. E abitavano a Pergi in un bel palazzo, grande palazzo vecchio. Contessa era, vero? Non proprio contessa, ma un po' nobile, sì, un po'. Però. E quando litigavano, quando la moglie litigava con zio Luigi, Brigavam? Brigavam. Ok. Ok? lo cacciava. Sim. Vai. Allora zio Luigi veniva qui. Entendeu? Zio Luigi Ok. veniva qui e rimaneva 3 giorni, 4 Ok. giorni. 3 giorni. Dopo la moglie, dopo 4 giorni,
veniva e iniziava Luigi, Luigi e andavano a braccetto giù. Que legal! Qui aveva tutto, aveva la cucina, la camera, tutto. Luigi está falando então que aqui era o limite da terra dos Moser, até aqui. Então, lá naquela casa onde nós tivemos, por aqui, mas hoje é tudo mato, né? E que eles tinham aqui 100 mil metros quadrados de terra. Luigi, conta a história da ida do Flávio e depois da sua ida ao Brasil. O Rolando tinha medo de avião, então não podia vir aqui. Aí o Flávio foi para o Brasil. Flávio, seu filho, foi ao Brasil, é isso? Rolando a paura di volare. E Rolando voleva che venissi o io o Flavio. Sì. Flavio era più giovane e è andato a trovarlo. Sì. E ci ha scritto una cartolina e ha scritto qui è molto bello, non vengo più. Aqui, Não entendi bem. aqui é muito bonito, não venho mais. E ho iniziato, beh comunque, e dopo Davide, che era stato qui, quell'altro museo di Vignano, E depois o Davi, que esteve aqui, Cioè- que é outro moço aqui ci na aveva, família. aveva detto che Rolando avrebbe avuto piacere a vedere anche me. Ah, sim. E aí, então, o Davi disse que o Rolando tinha muito prazer de conhecer também o seu Luigi. Perché mio papà aveva scritto a Rolando. Porque o pai dele tinha escrito para o Rolando. Essa então é a área arqueológica de Serze, onde, segundo Luigi, há indícios de materiais que podem ser encontrados de 1000 anos atrás. Veja então a placa que diz que é vedada a entrada para quem não for autorizado. Diga, Luigi, o que está escrito? 2000, dal 2000 al 1800 prima di Cristo. Prima de Cristo. Bom, então eu vou retificar, eu falei que eram objetos de 1000 anos atrás. Não, 2000. Ele está falando que são de 2000 anos antes de Cristo, de 2000 até 1800 antes de Cristo. Então, estamos falando de objetos e de material arqueológico de 4000 anos atrás. Dopo c'è altre persone, altre situazioni sono venute dal 1200 fino al 1100, dal 1050 fino al 950, dal 900 al 3000, sempre avanti Cristo, 450 al 100, sempre prima di Cristo, che hanno trovato i depositi che hanno potuto calcolare. Então, são o local dos estudos arqueológicos de Serzo. O nome, então, é Montese di Serzo, também chamado de Argentum, pela prata que era encontrada aqui. Província Autônoma de Trento, Ofício, Beni archeologici, zona arqueológica, divieto di scavo. E o número da lei, então, de 1933. E la legge è quella. 1939. Então, objetos que foram encontrados aqui e que estão hoje no Museu de Trento. Le scritte che hanno trovato sulle corna di cervo, Ah, anche qui sui sassi. Então, ele diz que foram encontrados galhos de cervo com escrita. Era la cultura aretica comprendeva la Germania del Sud, la Svizzera,
e la zona qui, i Reti. I primi abitanti della zona si chiamavano Reti, dalla provincia della Resia, diciamo. Ele estava dizendo então que isso aqui é a indicação de que as primeiras culturas daqui é da cultura rética, que ocupavam aí a região da Alemanha, sul da Alemanha. Tal. Di Giuseppe, tutti... Como é que é? Repete. Todos da geração dele são apaixonados pela caça, pelo que eu entendi. Lídia, agora eu entendo porque lá os meus primos são tão apaixonados pela caça. Eles gostam muito também. Lui ha parlato che os primos, compreende primo? Primo? Sono appassionati pela caça anche. Anche? Anche. Sì, e i geni che vanno avanti. Sì, i geni che vanno avanti. Papà e mamma abitavano in quella casa lì, questa casa qui, non le prime due, quell'altra dietro. Lì abitava mio papà e la mia mamma e la nonna abitava vicino alla chiesa lì, vede la chiesa, il campanile, e veniva sempre a piedi. Questa era la strada che veniva nei Montesei, questa qui. È vicino, no? Sì. Noi abbiamo fatto il giro così giù. Sim. Nós estamos tendo a vista mais privilegiada de Cerzo. Permite compreender bem. Lá embaixo está a cidade, está Pergine, e começa a subir um pouco, talvez 40, 50 metros, e em cima tem um plano. E nesse plano se localiza o que é Cerzo, um pequeno distrito, talvez com 30, 40 construções, e que onde moram, de acordo com a última informação da internet, cerca de 400 pessoas. Os irmãos então saíam dessa região, desse local, e caminhavam para vir aqui no morro fazer o trabalho. Lá embaixo, aqui, ó, aquele amarelo ali, ó, que está ao centro, é o grupo escolar de Cerzo então. Ontem estivemos lá em frente e ficou estacionado. Lá em cima é o cemitério. Lá que nós tivemos contato com a Lia, que nos falou de Luigi, que fomos procurá-los então. Então a prática de cemitério no morro não é uma prática que começou no Brasil. Aqui na Itália também era praticado. É incrível, mas o cemitério ficava acima das casas. E aqui então um planaltozinho onde está o distrito de Cerzo. Luiz está falando que na casa dele tem duas cachorras e que o irmão da cachorra filha é campeão italiano de caça, de raça pura. Sì. Nelle scene di caccia del Medioevo, quando c'erano i signori della caccia, c'è raffigurata su un quadro, non so se di Raffaello no, ma un quadro, c'è davanti il cane di razza, lo Spinone italiano. Luiz estava falando que quando essa cachorra, a cachorra mãe era bem pequena, ele comprou, ainda bem pequena, e aí o Flávio, o filho dele, perguntou quanto ele pagou. Ele disse, não, simplesmente que comprou, para não dizer que tinha pago muito dinheiro. Già 5-6 anni più di me. Ha comprato un cane da caccia, bello. Anche non so quanto ha pagato, ma già grande, bello. E il giorno dopo ha preso il cane con la macchina, aveva la 500 mio papà. È andato al cimitero dove c'era la tomba del papà e ha detto, papà, guarda che bel cane che ho comprato. Entendeu bem? Que legal. No. O pai dele era muito caçador, era caçador também. E comprou, quando ele já era velho, tinha uns 5, 6 anos
ele disse 5, 6 anos depois dele, né? Assim, então ele já era bem mais velho. E comprou um cachorro grande de caça e ficou muito feliz. E colocou dentro do carro, né, da máquina, e levou no cemitério para mostrar para o pai dele que belo cachorro ele tinha comprado. Si può raccontare, sì. Sim, agora pode contar. Una volta erano neri, Luiz, quantos anos então você tem? Lui ha detto che hai 72. 72 anos. E seu pai, seu padre, morreu com quantos anos? Morreu com Con 84. 84, ok. Próximo do pai, então, que foi com 83 anos. Di infarto perché l'ufficiale dei carabinieri non ha voluto dare. Entendeu bem? Sim. Você repete então bem? Fala bem. A rocha lá. Então, Luigi está falando Quello sotto è tutto nostro, sopra no. que a propriedade dos Moser então ficava ali em frente. Agora nós estamos num outro local, numa outra vista, e que ela ia até aquelas rochas lá em cima. Antes ele falou em 100 mil metros quadrados de terra naquele monte, naquela montanha ali assim, e que ia até aquelas rochas. Aqui é Montanhago. Montanhaga. Segundo Luigi, o Antônio, que era alfaiate, teria vindo desta região aqui, deste local aqui. Daqui ele foi para Cerzo então, e depois ele teve lá todos os filhos, dos quais 3 então foram para a América. É um pequeno lugarejo com casas bonitas, como a gente vê lá na Alemanha, assim, pequenos lugarejos muito bonitos. Ou na descida da Floresta Negra, faz lembrar isso aqui. São algumas casas, mas é um pequeno vilarejo. Luigi dizia que Antônio saiu daqui em 1801. Eu tenho dúvida se é o Antônio pai do Giacomo ou o avô do Giacomo, porque ambos eram Antônio. Montanhaga. Legal. Luigi, o pai do Giuseppe era Antônio. O vô do Giuseppe era Antônio também, ok? Antonio, sì. Qual que saiu daqui que era alfaiate? O avô ou o padre? E forse il papà di Antonio era questo qui che è venuto a Sesso. Perfeito. O papá de Antônio. Segue nossa árvore genealógica. Os documentos que recebemos indicam que Giacomo, nosso trisavô, e Giuseppe, trisavô do Luigi, eram irmãos. Além de Giovanni Battista e Bortolo, portanto, 4 irmãos, 4 fratellos. O Luigi é nosso primo da nossa irmandade. Enquanto na sequência do nosso lado é Giacomo, Pietro, Ângelo, Francisco e nós, do lado dele é Giuseppe filho, Celeste, Cesare e Luigi. Podemos imaginar a alegria que o pai teria se visse as imagens de Cerzo e de parentes que lá ficaram. Ao terminar, queremos registrar nossos agradecimentos a todos que integram a associação e que curtem a nossa história.
Nosso fator de motivação a produzir este documentário foi o fato de proporcionar a todos maiores informações da nossa história. Queremos agradecer também a Elisa e o Dani por terem vindo, apesar de muitas viagens neste ano, e especialmente a Lourdes, que esteve comigo em todos estes momentos, desde a viagem, bem como em todas as providências para este encontro, e que vibrou com cada foto ou cada nova ideia. Muito obrigado.